apresentar de uma forma genérica a iniciativa como uma medida no âmbito da Estratégia Europeia de Emprego, no sentido de elevar as competências dos cidadãos da Europa e não só. Portanto, eu vou apresentar duas coisas diferentes. Por um lado, a iniciativa New Skills for New Jobs, ou Novas Competências para Novos Empregos. Vou apresentar o seu enquadramento, os projetos e atividades que têm sido desenvolvidos. E vou apresentar uma coisa diferente, que é a Agenda para Novas Competências e Empregos, que decorre da Estratégia Europeia para 2020. Portanto, eu começava por fazer um enquadramento da iniciativa New Skills, New Jobs no período pré-crise. Portanto, esta iniciativa apareceu no final de 2007, no âmbito da Estratégia para o Crescimento e Emprego da União Europeia, e tinha como objetivos aqueles que estão aqui, que conseguem ver, portanto, a preparação das pessoas para novos empregos no âmbito da sociedade do conhecimento, que era uma das linhas de força da Estratégia Europeia para o Emprego, a antecipação de necessidades, portanto, aquilo que falta e aquilo que está a mais de competências no mercado de trabalho, e o melhoramento e ajustamento das competências dos cidadãos da União Europeia face às necessidades da sociedade e da economia. Portanto, a questão aqui tratava-se de contribuir para a estratégia no âmbito de reforçar o crescimento, a competitividade e a coesão social da Europa. Portanto, este era um contexto de crescimento económico. Portanto, neste domínio foram feitos estudos prospectivos gerais sobre necessidades de mão de obra e de qualificações. Portanto, aqui temos a designação do primeiro que apareceu, que foi lançado em 2008, e foram também desenvolvidos estudos prospectivos setoriais, alguns estudos pelo CDFOP no âmbito da economia verde, da saúde, da economia agroalimentar e da silvicultura. Estes estudos prospectivos, estes primeiros antes da crise, portanto, em meados de 2008, apresentavam como principais resultados a expansão do setor dos serviços, o aumento da procura de mão de obra qualificada, algumas áreas de atividade em crescimento, a área do ambiente, da saúde, das tecnologias de informação e comunicação, e apontavam para uma necessidade, para uma previsão de 20 milhões de novos empregos. Estes 20 milhões de novos empregos podem verificar neste pequeno quadro que eu retirei daquela documentação do CDFOP. Portanto, em termos de qualificações totais, havia uma necessidade de 20 milhões de novos empregos, sendo que, peço desculpa, mas eu não o vejo sem óculos, é terrível. Sendo que destes 20 milhões havia 84 milhões de substituição, portanto, de pessoas que já estão no mercado de trabalho e que se prevê que venham a sair, e um total de 105 milhões de empregos. Como poderão reparar, o grosso da procura de qualificações situa-se ao nível das altas qualificações, 19 milhões, das médias qualificações, e há um decrescimento das qualificações mais baixas em cerca de 12,4 milhões. Em termos de crise, a iniciativa New Skills for New Jobs foi repescada pela Comissão Europeia, que apresentou uma comunicação no final de dezembro de 2008, já no dialbar da crise, e que tinha como objetivos os mesmos, basicamente, a atualização das competências, adequar as competências às necessidades do mercado de trabalho, melhorar a capacidade da União Europeia e, sobretudo, a intenção de prevenir o desemprego através da requalificação das pessoas e da qualificação dos jovens de forma adequada ao mercado de trabalho e o fomento ao regresso ao trabalho. Portanto, o enfoque já era ligeiramente diferente. Em termos de desenvolvimentos políticos, o Conselho EPSCO, que é o Conselho de Ministros da União Europeia das Políticas Sociais e do Emprego, apresentou nas suas conclusões que há uma necessidade de a União Europeia, a Comissão e os Estados-membros desenvolverem políticas e serviços
que permitissem de resolver o desfazamento entre aquilo que são as necessidades do mercado de trabalho e a oferta que existe, desenvolver metodologias de projeção, portanto, aquelas que já tinham sido iniciadas pelo CDFOP, convidou a Comissão a desenvolver a iniciativa, tal como tinha sido apresentado em dezembro, e foram criados, ou pelo menos foi fomentada a criação de conselhos setoriais para as competências e para o emprego, com base em algumas experiências que tinham sido levadas a cabo por vários países membros da União Europeia. Em termos de estudos prospectivos, a partir daqui houve uma atualização dos estudos sobre a procura de qualificações, sobre a oferta de qualificações, portanto, o primeiro em 2009 e depois em 2010, e foi também feito um upgrade dos estudos prospectivos sectoriais, já com alguma incidência da crise. Portanto, houve também, em termos de desenvolvimento, alguma investigação com a OIT e com a OCDE sobre os empregos verdes, que é um projeto que tem vindo a ser desenvolvido não a partir de 2010, mas a partir de 2009, e já com base no trabalho do CDFOP que havia sido feito. Tem sido trabalhado um novo instrumento no sentido de compatibilizar a classificação das competências ou das qualificações e das profissões, ainda não está concluído, portanto está em desenvolvimento. E outras iniciativas, eu realçava aqui o Fórum da Universidade Empresa, que está em implementação desde 2008. Eu não sei se já tiveram conhecimento desta iniciativa da União Europeia, mas mais à frente vou explicar um pouquinho. Portanto, em termos de estudos prospectivos do CDFOP, eu iria apresentar alguns resultados já de 2011, portanto, já com alguns dados sobre o mercado de trabalho e, sobretudo, a incidência do desemprego no mercado de trabalho. Portanto, estes estudos prospectivos foram desenvolvidos para a UE 27 com mais 2 países, a Noruega e a Suíça. Partem de um modelo econométrico que eu não sei explicar, portanto, desde já aviso, mas que é um modelo relativamente simples para quem sabe e que se apoia no inquérito ao emprego, no Labour Force Survey, que é desenvolvido a nível da União Europeia e dos outros países. Faz o acompanhamento da evolução do mercado de trabalho nas suas diversas dimensões, emprego, atividades, profissões e qualificações, e faz também o acompanhamento da evolução da estrutura de qualificações da população em termos de níveis habilitacionais. Portanto, são os estudos prospectivos do CDFOP, basicamente. Os principais resultados em termos de impacto da crise no emprego, e já face àquele quadrinho que eu tinha apresentado, em que apresentavam 20 milhões de empregos, aqui o que se verificou é que há uma quebra de pelo menos 5 milhões de empregos, portanto é dramático. E, portanto, o déficit agora, o superávit de necessidades de emprego, passou para 7 milhões de empregos. Aqui não apresenta o total, eles não fizeram essa apresentação, mas dá para fazer aqui uma comparação. A necessidade de altas qualificações anda à volta das 15 milhões, das médias qualificações cerca de 4, 5 milhões e um decréscimo das baixas qualificações em termos de 12 milhões no global. Aqui, em termos da oferta de mão de obra por nível de qualificação, com a evolução das baixas qualificações em decrescimento até 2020, passando de 31 para 16, as médias qualificações a manter-se nos 48,50 e as altas qualificações a subirem em termos de cerca de 13% em 20 anos. Aqui o que estamos a tratar é de pessoas que estão ou que vão ingressar no mercado de trabalho e que, portanto, vão à procura de emprego. Em termos de cenários, eles apresentam 3 cenários, um com um crescimento económico forte, um que é a continuação do status quo face àquilo que está a acontecer neste momento,
e o terceiro cenário é um cenário de